Galera, beleza? Stan na área, canal Enciclopédia da Bola. Esse é o primeiro vídeo da seção Controvérsias, onde eu vou trazer aqui alguns assuntos polêmicos relacionados ao futebol. Vou dar aí minha opinião a respeito desses assuntos. Não sou o dono da verdade, mas vou buscar aí contribuir com esse debate. E nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre uma questão que vejo muito hoje nas redes sociais, que é reclamações de que hoje em dia tudo transforma em política, tudo misturam com política, é música, é futebol, é tudo. Então vou trazer aqui a seguinte questão, afinal, futebol e política se misturam? Antes de tudo, pedir pra você que é novo aqui no canal, ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo para ajudar a gente aí na nossa caminhada aqui no YouTube. Então vamos então pro assunto do vídeo. Primeiro, falar que eu não vou falar aqui de lados específicos da política, tá? A respeito de esquerda, direita, centro, liberal, essas coisas, não vou falar de lados específicos. E segundo, mesmo que você não goste de política, que você odeie política, ache um saco e tem razão em achar isso mesmo, você não pode negar que a política tá em tudo na nossa vida. E para explicar essa relação, eu vou primeiro pegar os conceitos de cada um. A política, o que é a política? Segundo o dicionário Holanda de português, política é a ciência de governar os povos. E o que é o futebol se não o esporte mais popular do mundo? O próprio fato de eu estar usando esse termo, popular, já quer dizer que o futebol é do povo. O futebol sempre foi conhecido como um esporte do povo, é o povo que move o futebol, por mais que hoje em dia esteja se encaminhando para uma certa elitização, com o preço dos ingressos altos, produtos, tudo lá em cima, mesmo assim não dá pra negar que o futebol é um esporte das grandes massas. Então só com esses dois conceitos já dá pra ver que não tem como os dois não se misturarem. E eu vou trazer também aqui alguns exemplos ao longo da história quando os dois estiveram juntos. De uma forma assim negativa, podemos dizer, o futebol já foi usado várias vezes por governos para, inclusive, manipular a opinião pública. Aqui no Brasil, em 70, na época da ditadura, o governo usou daquela grande seleção que foi para a Copa do Mundo do México para fazer propaganda do governo. Inclusive foi nessa época que surgiu aquele famoso slogan, né? Brasil, ame-o ou deixe-o. Os jogadores, claro, né, não tinham nada a ver com isso, foram para a Copa do Mundo, fizeram sua parte, mas o governo dá para dizer que usou deles. Da Argentina, quando aconteceu a Copa do Mundo lá em 1978, o país vivia também um período de ditadura militar e o governo, claro, usou da Copa do Mundo para ganhar ali uma popularidade entre os argentinos e também dar uma mascarada ali nos problemas econômicos e sociais que o país tinha na época. Inclusive, né, existem dúvidas até hoje sobre aquela goleada da Argentina contra o Peru por 6-0, que eliminou o Brasil e classificou a Argentina para a final, né? Rola aquela suspeita até hoje, né, de que os peruanos teriam sido subornados para facilitar o caminho para a Argentina. Vou trazer também mais dois exemplos europeus. Na Itália, em 1934, quando aconteceu a Copa do Mundo lá, em plena época do fascismo italiano, comandado pelo ditador Benito Mussolini, também usou da Copa do Mundo, claro, para ajudar no seu regime. Dizem que ele inclusive ameaçou os próprios jogadores da Itália para ganhar a qualquer custo, e também, né, reza a lenda que rolou um suborno a árbitros ali para favorecer a Itália. Na Espanha também, na época da ditadura do Francisco Franco, ele também usou do futebol para fortalecer o nacionalismo espanhol, tendo o Real Madrid como um dos pilares. Rola então até hoje, né, aquela discussão que se não fosse por essa época aí, o Real Madrid não teria sido o grande clube que é hoje. É uma discussão eterna. E de uma forma mais positiva, nós tivemos aqui no Brasil jogadores muito politizados. O Afonsinho, ex-meia do Botafogo, que em plena época da ditadura militar lutou pelo direito do passe livre e conseguiu muito antes disso se tornar lei. E o Sócrates, que depois de encabeçar a democracia corintiana, que foi um movimento político dentro do Corinthians, também participou do movimento das diretas já, que pedia pelas eleições diretas para a presidência e pelo fim da ditadura. Meu veredito final, então, seria que sim, futebol e política pode e deve se misturar. Inclusive, acho que seria muito interessante no futebol de hoje se nós tivéssemos jogadores com a mesma mentalidade do Sócrates, engajado aí em lutas sociais. Claro, né, que seria também muito criticado pela oposição, né, seja qual fosse o lado político dele, mas que tornaria o futebol aqui muito mais interessante, e isso é verdade. E só para completar, dar uma reforçada aí, como os dois andam juntos, a Copa Libertadores da América tem esse nome, de Libertadores da América, em homenagem às figuras históricas que ajudaram na independência dos países aqui da América do Sul. Seriam as pessoas que libertaram a América dos colonizadores. E a Copa do Mundo, que foi criada com o intuito de unir as nações depois da Primeira Guerra. Claro, né, que nesse meio tempo acabou acontecendo a Segunda Guerra, a Copa do Mundo teve que ser pausada, mas depois que acabou a Segunda Guerra, ela voltou ali com força total e continua até hoje aí, unindo as nações do mundo. Então, galera, gostaram? Caso tenham gostado, eu vou pedir para vocês darem o like aqui embaixo para ajudar o vídeo. Comentem também sua opinião sobre o assunto, que é muito importante pra gente. No mais é isso, fico por aqui, abraços e até a próxima.